Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Nós já dissemos em outra ocasião aqui na igreja que a carta que Paulo escreveu aos Efésios, na verdade era uma carta dirigida não apenas à igreja específica dos Efésios, mas era uma carta que circulava em outras igrejas, e onde aparece ali o nome Carta de Paulo aos Efésios, ficava um espaço vazio para que aquela carta pudesse ser lida também em outras comunidades. Portanto, é uma das cartas de Paulo que era endereçada não a uma comunidade específica, mas a várias igrejas, e era assim que ela era lida, ela era recebida como uma carta de instruções de Paulo, endereçada a várias igrejas. E nessa carta que nós recebemos com esse nome, a carta endereçada aos Efésios, Paulo toma uma atitude muito interessante e que é fundamental para entender toda a carta. Ele procura nessa carta fortalecer a fé dos seus leitores, principalmente destacando e falando sobre a vida que eles tinham recebido em Cristo. E depois de explicar que todos eles tinham sido recebidos por Deus, que eles foram recebidos por causa da graça de Deus, que Deus tinha planejado isso desde antes da fundação do mundo, ele faz uma série de orientações práticas. Vai falar sobre a família, vai falar sobre o relacionamento das pessoas que creem, daqueles que creem com os que não creem, e a certa altura Paulo faz essa analogia, que é o texto que nós acabamos de ler, uma analogia que toma uma situação que era conhecida deles, uma situação de guerra, e também a necessidade de preparação total para essa realidade, e perceba que isso Paulo faz como uma metáfora, ou seja, ele fala da armadura de Deus como sendo uma metáfora da atitude do cristão diante das realidades que vão aparecendo na sua vida. E então, isso fica mais evidente ainda quando, antes de falar sobre as peças da armadura, Paulo diz que, como preparação para tudo o que eles enfrentariam, eles deveriam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
E essa expressão de Paulo é muito importante porque ele deixa claro que aquilo que nós temos de poder, de capacidade para enfrentar as realidades que são contrárias à vontade de Deus, vem do próprio Deus. Ou seja, não é a nossa habilidade, não é a nossa força, não é a nossa fé, não é a nossa resiliência, para usar uma palavra que está na moda hoje em dia, né? A capacidade do sujeito resistir e voltar à sua condição de resistir às dificuldades, não é algo que nós adquirimos ou que temos porque somos especiais. Não, essa preparação tem a ver com sermos fortalecidos pelo próprio Deus na força do seu poder. É isso que Paulo começa destacando, para que fique evidente que nós só conseguimos viver em obediência a Deus quando somos fortalecidos por Ele. Isso não tem nada a ver com a nossa grande capacidade, com a nossa grande resistência e nem mesmo com a nossa fidelidade. E isso significa, se nós estivermos em Deus, encontraremos sempre a renovação das nossas forças por meio dele. Todo mundo aqui vai se lembrar, a gente já cantou esse hino muitas vezes aqui na igreja, né? Há uma expressão lá de Isaías 40, aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, né? Sobem com asas como águias, né? E qual é a ideia? É exatamente a mesma que Paulo está desenvolvendo aqui. Nós sempre encontramos renovação das nossas forças pela força que vem do próprio Deus. E isso é importante para entendermos aquilo que Paulo vai explicar aqui como sendo a analogia da armadura de Deus. E mais importante ainda é percebermos que Paulo destaca que os inimigos daqueles que creem não são as pessoas. Hoje em dia houve uma inversão muito grande nesse sentido. As igrejas hoje em dia, as comunidades de fé, estão infestadas da ideia de que quem não crê é inimigo. Eu nunca entendi essa compreensão, mas hoje está na moda. Quem não é de Deus é contra Deus e, portanto, você tem que lutar para impor sobre ele os valores cristãos. Não é isso que Paulo diz aqui nesse texto. Ele diz: o inimigo não são as pessoas, mas são as armadilhas do diabo. Isso significa que nós não precisamos nos preocupar em prevalecer sobre as pessoas, mas em resistir àquelas ciladas que nos afastam de Deus. Hoje em dia, essa ideia, os irmãos estudaram não faz muito tempo aqui, em aulas de escola dominical, a famosa teologia do domínio, que quer impor sobre as pessoas os valores cristãos. Isso não tem nada a ver com vida cristã, isso é apenas um projeto de poder, é uma forma de dominação da sociedade, e Paulo vai dizer: não se iluda, a nossa guerra, a nossa luta, o nosso inimigo não são as pessoas, mas são as armadilhas do diabo. E aí então ele vai falar sobre a armadura. E a armadura, veja, agora começa a ficar mais fácil de entender. É para isso, ou seja, é para resistir a ciladas do diabo. Não é para lutar contra as pessoas, não é para impor nada sobre as pessoas, mas é em quase a sua totalidade uma forma de defesa. Quase todas as peças dessa armadura são peças de defesa e não de ataque. Veja só, começa com o primeiro deles, que é o cinto da verdade. A gente hoje em dia não tem muita ideia do que isso quer dizer, porque hoje não se usa mais armadura para nada, não é? Hoje a armadura só aparece em joguinho de computador, que o sujeito tem que escolher as peças lá para fazer parte do jogo. Ninguém mais usa armadura, nem mesmo as pessoas ligadas à defesa, como o exército, a aeronáutica, seja o que for. Mas na época, como é que funcionava?
Você deve se lembrar, você já deve ter visto algum filme, algum seriado, que aparece aquele pessoal vestido, né, a caráter na época de Jesus e na época de Paulo. E a vestimenta era completamente diferente das nossas. E aí então eles usavam um cinto, e esse cinto tinha como objetivo principal ajudar a dar sustentação a todas as peças que eram colocadas sobre o corpo, a dar sustentação para a armadura que o soldado ia vestir. Mas aí Paulo vem e diz assim: você deve se cingir com o cinto da verdade. Não é um cinto, não é aquele cinto comum que eles conheciam, é o cinto da verdade. E além de segurar as peças da armadura, o cinto ajudava a dar sustentação do próprio corpo. E aqui Paulo diz: a verdade de Deus é a firmeza para a nossa vida e para todas as atitudes que nós vamos tomar na nossa vida cristã. Não se iluda, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não só curtem as mentiras, como disseminam as mentiras. É incrível a gente ter que dizer isso, mas hoje nós temos uma propagação imensa de mentiras, de coisas que não são verdade, mas que são repetidas, exatamente naquela mesma teoria que quem conhece um pouquinho de história vai se lembrar, né? Na época da Segunda Guerra tinha um ministro de Hitler que dizia: uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade. Joseph Goebbels, ministro de Hitler, da propaganda. E hoje a gente ouve mentira o tempo todo. Mas aí Paulo vem e diz assim: você deve se cingir com o cinto da verdade, porque a verdade sempre prevalece. E olha, não se iluda, hoje em dia a gente tem não só gente que gosta das chamadas coisas fakes, mas nós também temos cristãos fake. O sujeito está tão habituado com mentira que ele acaba formando no seu conjunto de pensamento aquelas coisas que o agradam. E aí, não importa se foi Jesus que disse, se foi um político, se foi, que seja lá quem for, ele vai juntando e vai criando um conjunto de ideias com as quais ele concorda, que ele gosta, e ele vira não mais um seguidor de Jesus, mas um cristão fake. Por quê? Porque não quer saber da verdade, porque a verdade é aquela que nos confronta, é aquela que mostra que nós estamos fora do objetivo de Deus, que muitas vezes desobedecemos, que muitas vezes saímos do rumo que Deus quer que a gente ande, e a gente olha para isso e diz: ah, não, que isso aí é muito pesado, essa história aí não dá não, deixa eu criar aqui o meu rol de coisas que eu gosto, e aí eu vou ser um cristão segundo a minha imagem e semelhança, não a de Cristo. E eu chamo isso de cristão fake. Parece cristão, frequenta a comunidade cristã, participa das atividades da igreja, mas continua pensando com a própria cabeça, com os valores que não combinam com os do reino de Deus. Abandonou o cinto da verdade, e quando abandona o cinto da verdade, sabe o que acontece? Não tem mais a estruturação para as outras peças da armadura, porque faltou o item principal que dá sustentação ao próprio corpo. Mas Paulo vai adiante e diz que depois de colocar o cinto da verdade, você deve também vestir a couraça da justiça. E você percebeu que cada peça ele associa com alguma coisa, né? O cinto é com a verdade, agora a couraça ele associa com a justiça. A justiça é a verdade posta em prática. Não existe verdade injusta, não existe verdade que reproduza injustiça nas relações. A couraça que Paulo usa aqui tinha como função proteger principalmente o tórax dos soldados, onde obviamente estão os principais órgãos do corpo.
E aí então você vai entender por que, que uma coisa está ligada com a outra. Por que, que você precisa do cinto? Para dar sustentação para a couraça. Por que, que o cinto é da verdade? E por que, que a couraça é da justiça? Porque a couraça, a justiça, junto com a verdade, funcionam em sintonia. A verdade sem a justiça é apenas e tão somente hipocrisia. Uma coisa não vive sem a outra. Por isso, não é possível ser seguidor de Jesus nos dias atuais só com base na verdade. Precisa também a busca da justiça. Lembra lá daquele texto, todo mundo canta aqui, sabe de cabeça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, certo? E a sua justiça. Por que Jesus diz que tem que buscar o reino e a justiça do reino? Porque não existe possibilidade de seguir a Jesus e se acomodar com as situações injustas. Não importa se essa injustiça é pessoal, se ela é estrutural, se ela é social, se ela é injusta, ela é contra Deus. E hoje em dia, quando você fala de injustiça, nós não podemos nos envolver com nada, porque nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Não. Se você quer seguir a Jesus, você tem que estar cingido com o cinto da verdade, mas a couraça é a da justiça, que te defende e que força você não só a se defender, mas também a se posicionar diante das realidades que são contrárias ao reino de Deus e são injustas. Não importa de quem venha, não importa de onde venha, não importa qual seja a linha que o sujeito adote. É injusto? Me lembra a expressão que a gente aprendeu há muitos anos atrás, aquela expressão dos espanhóis: hay gobierno, soy contra. Há injustiça, soy contra. Não tem conversa. Não dá não, mas vamos ajeitar. Não tem como ajeitar. É injusto, nós temos que nos posicionar contrários. E Paulo vai continuar com outros elementos da armadura. Deve também usar o calçado do evangelho da paz. E aqui, de novo, um detalhe importante. Hoje não é mais assim, mas na época os soldados andavam muito. O sujeito não fazia batalha e levavam ele de carro até lá, não. Ele tinha que ir andando. Ele tinha que fazer grandes percursos. E os soldados, por andarem muito, tinham que se mover com habilidade e com firmeza. E o evangelho que Paulo diz aqui é o evangelho da paz, que deve calçar os pés de quem é seguidor de Jesus. Evangelho que não traz paz não é evangelho, é apenas guerra e é apenas contra pessoas. Exatamente o que Paulo disse que não era para fazer lá no começo. O evangelho que não é o da paz não dá firmeza, porque não é o que Jesus ensinou em seu ministério. E por conta disso, que me desculpem aqueles que gostam, mas quando a gente encontra supostos pregadores do evangelho e que são belicosos, que adoram uma briga, que adoram criar confusão, nós temos que olhar e dizer: sinto muito, sou contra o seu evangelho, porque ele não combina com o de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho da paz, e por isso nós temos que calçar o evangelho da paz. Não é para ficar promovendo guerra, não é esse o objetivo da igreja, nunca foi. O evangelho traz paz. Jesus disse isso de maneira explícita aos seus seguidores: eu deixo com vocês a paz. Não é como a paz que o mundo dá, mas é essa paz que vocês vão ter. E quando a gente embarca nesses discursos belicosos, que hoje tem bastante, né? É só você abrir lá as redes sociais, está cheio. E gente que se diz seguidor de Jesus. E aí você olha e fala: ué, parece que alguma coisa não combina. Pois é, não combina mesmo. E por que não combina? Assim como aconteceu lá com a couraça da justiça, que a gente se opõe, também quando o evangelho não traz paz, pode dizer que está errado.
Ah, pastor, mas espera aí, quem está falando é um sujeito conhecido, é uma pessoa famosa, é uma figura pública. Dane-se a figura pública, o evangelho vem antes dele. O evangelho tem que prevalecer mais do que o destaque que ele tenha alcançado na sociedade. Calce o evangelho da paz. E aí então, vamos para o próximo item, o escudo da fé. E veja, você percebeu que todos esses elementos, todos eles são para uma única coisa, para defesa. Nenhum deles é de ataque. O escudo da fé serve, e Paulo diz isso de maneira clara aqui, serve para que aquelas ciladas do inimigo, que são como flechas pegando fogo, não perfurem a armadura. E aí, você vai entender que o escudo é da fé, por quê? Porque a fé servia como escudo para esse perigo dos dardos que são lançados contra quem crê, porque a fé traz, como nós aprendemos lá no capítulo 11 de Hebreus, a fé nos dá certeza, é a firme convicção de coisas que a gente espera. E aí você tem certeza, você tem estabilidade daquilo que você vive por conta da fé. Escudo da fé, novamente um item defensivo. Outro item, capacete da salvação. A cabeça é protegida pela certeza da salvação, que é nossa, como aprendemos no próprio texto de Paulo aos Efésios, por causa da graça de Deus. Nós temos certeza da salvação, não é porque você é bonzinho, não é porque você é fiel, não é porque você não desobedece nada, não é porque você nunca peca contra Deus, mas é porque Ele te mantém debaixo da sua graça. E essa certeza faz com que toda a luta tenha sentido e vale a pena. Para usar uma própria expressão de Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz: pois temos certeza que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E aí então você diz, muito bem, uma porção de itens da armadura de Deus, e chegamos ao último, e esse é o único, que é de ataque. Todos os outros até agora foram de defesa. Só tem um que é de ataque, a espada do Espírito. Essa é a única arma de ataque. Deus coloca em nossas mãos a mesma arma que Cristo usou para derrotar Satanás no deserto durante a sua tentação, a sua palavra. E vou fazer aqui uma pequena explicação que é muito importante. Não confunda a palavra de Deus com o texto que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia apresenta a palavra de Deus. Jesus fala isso de maneira clara no Evangelho: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e elas dão testemunho de mim. A palavra de Deus feita ser humano é Jesus Cristo. E se você lê qualquer coisa na Escritura Sagrada, e hoje isso acontece com grande frequência, quando o pessoal pega texto do Antigo Testamento, e aquilo que está ali não concorda com o que Jesus ensinou, fique com o ensino de Jesus. A palavra de Deus revelada chama-se Jesus Cristo, é uma pessoa e não um livro. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Precisa conhecer o Evangelho, precisa ler o Evangelho, precisa conhecer o que Jesus ensinou. Essa é a arma que nós temos, inclusive para vencer e para atacar as coisas que são contrárias ao reino de Deus. Conhecimento profundo acerca da vontade de Deus. Essa é a principal arma que o cristão tem. E não se iluda, hoje em dia a gente tem cada vez menos gente interessada em aprender da Escritura. Você faz uma aula de escola dominical, metade já não vem. Você faz um estudo bíblico, vem 2. Mas se você fizer uma festa com comes e bebes, meu amigo, até quem não vem na igreja aparece. É incrível. Sabe por quê? Porque a gente não está interessado na armadura de Deus.
e muito menos na única arma que nós temos para viver uma vida de obediência a Deus, que é a espada do Espírito. E Paulo termina o seu texto com uma observação muito importante, que a gente pode achar que não tem importância, mas é fundamental. Ele inclui, depois de todos esses itens, uma única coisa: a oração. Embora ela não seja parte da armadura, ela é incentivada por Paulo. Ela é a forma de mantermos comunhão com Deus durante toda a luta da vida, e é o que nos dá a motivação correta para continuar lutando a batalha cristã, não contra pessoas, mas contra os poderes que são contrários ao reino de Deus. Para isso, você recebeu o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Você é convidado, e todos nós somos, a vestirmos essa armadura em oração e comunhão com Deus, para que nós possamos vencer. E aí a gente pode repetir aquela expressão que Paulo fala lá no capítulo 8 de Romanos: porque em Cristo somos mais do que vencedores. Você quer vencer na vida cristã? Leve em conta essa metáfora que Paulo faz, usando a grande maioria dos itens para a defesa, mas também usando o item para o ataque. E esse item exige de nós dedicação para a aprendizagem. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que nós possamos também vestir a armadura de Deus para podermos ser vencedores. Deus nos abençoe. Amém.